Aleluia. Amado, ser igreja é isso. É rirmos juntos, celebrarmos juntos, é chorarmos juntos, é guerrearmos juntos. Fico imaginando como é que está o coração do Lionel e da Jo nessa manhã, com o filho no hospital. E nós somos corpo, nós somos igreja. Algumas famílias estão trabalhando hoje, o Greg está trabalhando, o Mateus e a Carla estão em viagem, Flavinho e a Val estão em viagem. Então, alguns irmãos não estão presentes hoje, mas como igreja, como corpo de Cristo, quando você puder em casa, ore pela vida da Jo, do Leonardo, do Lionel, porque não tem sido dias fáceis, amém? Isso é ser igreja. Vamos lá, Edinho? Ok. Amados, nessa manhã, quero compartilhar com você uma história incrível, mais uma história incrível que só a Bíblia tem para nos fornecer. Vamos aprender um pouco sobre um homem hoje. E o que a atitude dele nos mostra e nos ajuda para esse novo tempo, Ana Paula? Então peço sua atenção por um breve tempo aqui. Para começar essa ministração, tenho que falar sobre um homem, o homem mais importante da minha vida, que é o meu bom e velho pai. O pai vai assistir essa pregação amanhã ou na terça-feira, e daqui a um mês, exatamente daqui a um mês que vai ser o dia do seu aniversário, né? Meu pai faz 86 anos. Um bom homem, um homem reto. Eu perdi as contas de quantas vezes eu abri a porta do meu quarto e peguei meu pai ajoelhado, com certeza orando por mim, pela minha irmã, pelos netos, enfim. Um homem de Deus. E certa vez, isso em 1994 aproximadamente, eu era muito jovem, mas bem jovem, muito jovem mesmo. Meu pai chega em casa e fala assim: Emerson, fiz uma aquisição. Falei: olha, o que o pai comprou, hein? Eu comprei um túmulo. E aí naquela hora eu falei: ô pai, está pensando em morrer? Onde já se viu isso? Comprou um túmulo? Onde já se viu uma coisa dessa? Tal. E a mãe já sabia. E na conversa ali, ele falou assim: não, filho, é uma questão de prudência. Como o pai, eu preciso pensar nisso também. E eu me lembro que na hora eu não gostei muito da ideia não, viu, Luana? Achei meio estranho. Porém, passado 8 anos, meu avô, o vô Tonzinho, com 93 anos, encontra Jesus. Combateu o bom combate, né? Acabou a carreira, guardou a fé e o vô morreu. Então, eu me lembro que vieram os tios e agora vamos arrumar a questão do velório e tal. E acredite, nesses dias quando morre alguém da família, é tanta burocracia e você está emocionalmente tão abalado que é muito difícil. E tinha um túmulo, seu Sérgio, que legal, tinha um túmulo prontinho, aguardando o corpo do meu avô. Então, o meu avô foi enterrado no túmulo que é do meu pai. O que acontece? Eu me lembro uma frase depois do meu tio, que é pastor, ele fala assim: olha, graças a Deus que o Silas é meu pai também, né? Eu sou o Júnior, que o Silas tinha esse túmulo. E aí me fez muito sentido algumas coisas, alguns cuidados que meu pai teve lá atrás. Eu quero compartilhar um texto que mostra o cuidado de alguém com as coisas de Deus. Por gentileza, Lucas 23, versos do 44 ao 56. Ok? Aqui fala sobre a morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. Então, o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu
o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Então, todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Contudo, todos os que o conheciam, incluindo as mulheres que haviam seguindo desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de baixá-lo, envolveu-o num lençol de linho e colocou-o em um sepulcro cavado na rocha, o qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da separação, que estava para começar o sábado. Vamos ver aqui, mais um. Ok, está tudo certo. Essa história, então, queridos, é o relato do momento final, né, do ápice do ministério de Cristo, que foi morrer por você e por mim naquela cruz. Ele fez, Danilo, por amor. Como pode? Fez por amor. Quem é pai e mãe aqui, você daria um filho seu para morrer por alguém? Eu não cheguei nesse nível ainda. Creio que não vou chegar. Porém, Jesus morreu. E algumas coisas agora acontecem ali ao seu redor. Um homem chamado José de Arimateia. Olha, durante um bom tempo da minha vida eu achava que Arimateia era o sobrenome dele, né? Tem o João da Silva, né? A Maria de Souza e o José de Arimateia. Ele era da cidade de Arimateia. Dizem estudiosos que essa cidade poderia ter antigamente o nome de Lida, a cidade onde nasceu o profeta Samuel. Mas ele era de Arimateia. E esse homem, então, ele pede autorização a Pôncio Pilatos para retirar o corpo de Jesus da cruz, envolvê-lo em um lençol de linho, e foi colocado sobre ele ali alguns perfumes, a mirra e o aloé. Ok, esta é a cena que nós acabamos de ler. Me permita falar um pouco mais sobre o José de Arimateia, ali de Arimateia. Quem era José de Arimateia? Até então você não ouve falar nada sobre ele, mas ele era alguém que fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio, meu irmão? Cláudio, o que é o Sinédrio? O Sinédrio era a cúpula judaica, os mestres, os professores, os doutores da lei. Ele, juntamente com outro doutor da lei, chamado Nicodemos, seguia a Jesus de longe, observando Jesus. Ele tinha receio de se aproximar muito de Jesus, pelo que os companheiros do Sinédrio poderiam fazer com ele. Porém, ele começava a observar o que Jesus fazia e consultava os livros dos profetas para ver se batia com o Messias. Era alguém que pesquisava de onde veio esse tal Jesus. De Belém? Da linhagem de Davi? Ele é de Judá? As profecias dizem que de Judá viria o Messias, que de Belém viria o Messias. Ele era aquele que pesquisava, olhava, e ele começava a entender, os sinais acompanhavam aquele homem, e o que aquele homem pregava era algo tão poderoso, que somente o Filho de Deus, o Messias, poderia ministrar. Então era alguém, Marlon, que de longe falava, é ele.
As Escrituras apontam para Ele. As Escrituras apontam, é esse Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Rei de Israel. Porém, ele tinha receios do que o Sinédrio, seus companheiros, poderiam falar. Lemos aqui no texto, aqui traz algumas características, alguns atributos que esse homem tinha. Ele era justo, ele era um mestre, ele era bom, honrado. Esse era o José de Arimateia. Mal sabia o José, ali de Arimateia, que ele também fazia parte de um cumprimento das Escrituras. Filho, Isaías, capítulo 53, verso 8 e 9. Aqui o profeta Isaías, há centenas de anos antes de Cristo, estava declarando e profetizando que viria o Messias. E fala assim: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. José de Arimateia era um homem muito rico, tinha empreendimentos. Mal sabia o José que ele fazia parte de tudo aquilo que estava acontecendo. Esse é o José de Arimateia. De acordo com as Escrituras, com livros históricos, existe uma grande possibilidade de ele ter sido preso depois. Mas ele foi solto pela habilidade que ele tinha em trazer dividendos e lucros para Roma. Mas há algumas coisas que esse homem pode nos ensinar. Quando ele morre, quando Jesus morre, até então ninguém tinha visto José de Arimateia próximo a Jesus. Um homem discreto, que o acompanhava de longe. Porém, quando Jesus morre, todos ficam sabendo que ele vai até Pôncio Pilatos e pede autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrar. As pessoas, como nós lemos, de longe observavam. Maiara, de longe eles viam. Então aquilo que era então algo, um segredo, aquilo que ninguém sabia, Carlos, agora todos estão vendo. Todos estão vendo que aquele homem do Sinédrio, que até então ninguém sabia, vai e pega Jesus e o coloca em um túmulo que não era muito longe do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. O que isso traz para nós nesse momento? Eu acredito que o Senhor está levantando uma geração de Josés de Arimateia, homens e mulheres que durante boa parte da sua vida ficaram discretos em relação a Cristo e ao seu Evangelho. Homens e mulheres que de longe acompanhavam quem era o Cristo, ouviam algumas mensagens, mas até então ninguém sabia realmente como era o seu coração, como foi falado aqui hoje. O Senhor está levantando uma geração de homens e mulheres que intercedem nos quartos e que não pegam em microfones. O Senhor está levantando uma geração de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que vão sair do anonimato e vão começar a levar uma palavra, a palavra da cruz que nós acabamos de ler. Homens e mulheres, independentemente da idade,
estão sendo levantados em meio a uma geração difícil. Uma geração de Josés de Arimateia. Uma geração de homens e mulheres que buscam nas Escrituras quem é o Cristo, quem é o Salvador. Uma geração, o coração de José de Arimateia, Cleide, ele tinha sede de ver aquilo que estava vendo, o reino de Deus sendo anunciado àquele povo, através de Jesus. Edinho, uma geração de José de Arimateia. Quantos Josés de Arimateias temos aqui, que no seu íntimo já sonhou em fazer algo grandioso para o reino de Deus, mas parece que nunca ninguém deu ouvidos, ou parece que nunca ninguém viu em você aquilo que você carrega, que foi o próprio Senhor que colocou em você e que depositou em você. Uma geração que mantém pedras preciosas em seu coração, porém de alguma forma nunca conseguiu colocar isso em prática, e parece que vive discreto como o José de Arimateia até então. Mas olha, Leandra teve um dia, infelizmente ou felizmente teve a cruz, e o tal de José de Arimateia precisou expor isso, e todos ficaram sabendo a quem ele adorava e quem ele reconhecia que era aquele homem. Todos viram, Fernando, que José de Arimateia acompanhava quem era Jesus, e quando ele faz isso, ele está dizendo: olha, eu conheço a lei, eu sou um mestre da lei, e eu reconheço quem esse homem é. Naquele momento, irmão José, os sinais da morte de Cristo, todos estavam vendo. O véu se rasgou, não é o réu, né? O véu se rasgou lá no templo. Mortos ressuscitaram e apareceram andando no meio do povo. Coisa louca! O céu escureceu. O Senhor Jesus morreu. E agora o José de Arimateia aparece dizendo isso. Pôncio Pilatos, me permita tirar esse homem da cruz e sepultá-lo. Quantos Josés de Arimateia temos nessa manhã aqui? Pessoas que têm guerras na mente sobre se realmente Deus está olhando para elas. Pessoas que têm pensamentos na mente: por que Deus me abandonou? Por que Ele não olha para mim? Josés de Arimateias, que aqui estão, de Arimateia, né? Plural é só do Josés, que aqui estão. Há um Deus Todo-Poderoso que não tira os olhos de você. E Ele tem falado com você, e tem gritado com você. O problema não é um Deus que está mudo. O problema é que os ouvidos do José não estão mais ouvindo a voz dele. Nós ouvimos tantas vozes e não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E nesse momento, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor esteja desentupindo os nossos ouvidos. Aleluia, aleluia. Eu acredito numa geração que está se levantando de Josés, é que o Senhor vai usar pessoas simples como você e eu, que não estão em busca de likes ou de visualizações, mas que estão em busca de agradar o coração do Pai. Ô Mateus, já pensou você caminhando pela rua
e passar por alguém que esteja doente e a tua sombra curar a pessoa. Amados, quantas vezes você e eu seremos abordados nos supermercados ou nos shopping centers, com alguém que vai olhar para você, Marcos, e vai falar assim: olha, tem algo em você que eu preciso. Pessoas simples, que são chamados para ser o bom perfume de Cristo, chamados para ser um aroma, que traz um perfume a essa geração, que está se corroendo, que está apodrecendo ali fora. Filho, há um texto, 2 Coríntios 2, verso 14 e 15. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfante em Cristo, e por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, o perfume, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Sabe, você e eu devemos carregar conosco um aroma de que quem passe por nós, pessoas simples, discretas, mas falar: há algo que esse homem carrega, há algo que essa mulher carrega, há algo que essa pessoa tem, eu não sei o que é, mas olha, eu preciso de viver isso. O bom perfume de Cristo. Foi pago o maior preço do mundo, o sangue de Jesus derramado na cruz, para que você e eu vivêssemos como o bom perfume de Cristo. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Amém. Glória a Deus por isso, muito bom. Esse primeiro momento, então, nós entendemos que o Senhor está buscando pessoas simples, como você e eu, buscando pessoas que querem servir a Ele. Uma geração que durante muito tempo ninguém viu. Eu acredito numa igreja que está se levantando, não estou falando da placa da igreja aqui, estou falando de uma forma geral. Num café com o Emerson, umas semanas atrás, na casa do irmão Luiz, nós compartilhamos algumas coisas que vivemos em Maringá. Olha que mundo pequeno aí. Mas as canções que vocês ouviam, nós também ouvíamos na outra igreja. Os sonhos que o Senhor revelava a vocês, revelava a nós também. E nós sonhávamos em impactar uma geração, e marcar uma geração. E quantas vezes o diabo tentou travar isso. Há uma geração de homens e mulheres experimentados que estão sendo levantados. Até aqui tudo bem? Mas quero falar um pouco mais sobre essa geração de Josés. E que inconscientemente, Fernando é muito amigo meu, muito irmão, há muito tempo. Mas você ministrou algo aqui sobre isso. Nós não conversamos nada sobre isso. Queridos, há uma geração de pessoas que frequentaram e viveram dentro de igrejas durante muitos e muitos anos. E essas pessoas, por N situações, elas se decepcionaram, algumas se mutilaram, outras foram feridas, outras não foram bem orientadas, e gerou em muitas pessoas um certo trauma em relação a viver isso aqui, ó. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que nós somos o que de Cristo? O corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Muitos irmãos, quando me mandam alguma mensagem, alguma coisa assim, falam: olha, nós somos um corpo em Cristo. Somos um corpo em Cristo. Quando Jesus morre, vamos imaginar a cena aqui. Quantos aqui viram aquele filme Paixão de Cristo?
Olha, boa parte. Mano, que bom. Quem não viu, assista. Filme pesado, viu, amados? Eu nunca vi tanto sangue num filme só. Nunca vi tanto sangue num homem só. E é bem provável que aquilo foi historicamente muito bem colocado ali. O Senhor Jesus foi esmagado pelos meus e pelos seus pecados. Ele morreu por você naquela cruz e por mim também. Imagine agora, Camila, o estado que estava o corpo de Cristo. Isso aqui, ó. Na cruz, depois dos espancamentos, depois da coroa de espinho, das pancadas na cabeça, das cusparadas, dos chutes. O corpo de Cristo estava ferido, muito ferido. O que acontece? Semelhantemente hoje, nós temos uma boa parte de homens e mulheres que se feriram na caminhada, se decepcionaram com pessoas. Queridos, isso pode acontecer. Porém, o que não pode acontecer? É você permanecer com as feridas abertas. É continuar carregando seus traumas da infância. Talvez erraram com você na infância, na adolescência, na juventude ou na vida adulta. Talvez você confiou algo a alguém e esse alguém não soube zelar com a sua confiança. Isso pode ter acontecido. Porém, o José de Arimateia, ele vai pedir permissão a Pôncio Pilatos para pegar o corpo de Cristo arrebentado, ferido, para colocar um lençol de linho e os aromas no corpo. Há uma geração de homens e mulheres que está sendo levantado neste tempo, em que, assim como José de Arimateia fez, vai se levantar para ajudar, de alguma forma, a ser um canal de cura na vida de um para com os outros. Isso é ser igreja. É ser igreja. É cuidar um do outro. É cuidar um do outro. Amados, e só vai saber levar a cura de Deus quem foi curado por Ele. Só vai saber ministrar sobre amar ao próximo, sobre perdão, sobre cuidar do outro, quem já passou por esse estágio. Queridos, há uma geração de Josés de Arimateia que está se levantando. E isso tem a ver com o seu coração pegando fogo neste exato momento. Tem a ver com um fôlego de vida e esperança que começa a ecoar na sua mente neste exato momento. Homens e mulheres, assim como José de Arimateia, que pede permissão a Pilatos. Homens e mulheres que se colocam na brecha diante de Deus. Fala: Senhor, me ajude, me capacite, permita que eu também cuide do corpo de Cristo, da igreja dele que ficou, dos meus irmãos que foram feridos, alguns que se feriram. Amados, é ser igreja, cuidarmos uns dos outros, cuidarmos uns dos outros. Quantas vezes você parou no seu dia a dia para pedir a Deus a permissão: Senhor, me ajude, que eu quero cuidar de pessoas, abençoar pessoas. Mas às vezes, sabe, as nossas carências, as nossas necessidades têm falado muito mais alto, e nós só nos aproximamos de Deus para pedir que Ele nos cure, e Ele cura, tá? Faça isso. Mas para pedir que Ele nos abençoe, e Ele abençoa, tá? Faça isso. Para pedir que Ele abre portas, sabe, Ele abre portas, faça isso, continue fazendo isso. Porém, peça a Ele: Senhor, me cure, para que eu possa levar a Tua cura a outros.
a tua cura a outros. Sabe, o José de Arimateia trouxe consigo um lençol de linho com mirra e aloé. O que seria para nós hoje, Júnior, um lençol de linho com mirra e aloé? Michael, a presença do Espírito Santo em nós é um selo, Danilo, que é Deus em nós. Nós temos Deus em nós. Cada um tem o seu Deus, não é isso, querido. Nós temos a presença de Deus em nós através do Espírito Santo dele. Quando ele subiu aos céus, ele deixou aqui o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é isso que queima em nossos corações. Quando você erra, é aquele que fala assim: filho, filha, você errou. E esse Espírito Santo é simbolicamente o lençol de mirra, o lençol, a mirra e o aloé que carregamos conosco, e através dele nós podemos ser um canal de Deus para levar cura às pessoas. Quem faz a obra é o Senhor, mas nós podemos ser esse canal, sermos os Josés dessa geração. Fomos gerados para isso, gerados para isso, para ser canais de cura, de restauração, de renovo. Mas para que isso aconteça, você e eu temos que nos posicionar. Senhor, olha, durante muito tempo da minha vida eu fui muito discreto quanto à minha fé. E assim como José de Arimateia teve um dia que ele se posicionou de uma tal forma que todos viram que ele seguia Jesus. Senhor, de alguma forma eu quero ser um canal de cura para pessoas. Sabe como é que você vai ser lembrado no seu velório? Como é que você vai ser lembrado nos céus? Me lembro de alguém que recebeu uma oração uma vez, que alguém falou para ele: olha, você vai ser pai de multidões. Quantos aqui foram chamados, foram direcionados para serem pai de multidões? Direcionar pessoas para Deus, levar o Evangelho de Cristo. Você foi gerado para isso, gerada para isso. Aleluia, aleluia. Mas, ô Silas, como que eu faço para começar? Se fosse para apertar um start hoje, eu estou sentindo que é comigo isso. Meu coração começa a queimar. Parece que tem uma fogueira aqui dentro começando a arder. Como que eu posso ser útil? Como que eu posso fazer algo? De que forma? Então sejamos mais práticos. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu no corpo, guardou-se o nosso pecado, guardou-se do pecado. O texto é lindo, eu só não me lembro. Alguém errou aqui na colocação, mas tem tudo a ver, a gente pode buscar depois aqui. O outro texto, filho, 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino permanece a vida eterna. Que fala sobre odiar o irmão. Porém, 16. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos... Vamos lá, podemos fazer melhor. Desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É amar ao próximo, sabe? A primeira coisa que temos que começar a buscar é: Senhor, eu quero te amar tanto que eu quero amar o próximo também. Amar ao próximo é se importar com o próximo.
Lucas, 1 Tessalonicenses 3, verso 12. Amar ao próximo. Se importar com quem está ao seu lado. Isso é ser igreja, queridos. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Me permita falar um pouco sobre... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. No próximo tópico. 1 Coríntios 16, 14. Façam tudo com amor. Sabe, ser um José de Arimateia dessa geração é você amar ao próximo, se importar com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Cuidarmos uns dos outros, amar uns aos outros. Queridos, isso é a base do cristianismo. Conhecer a Jesus, amar a Ele e ao próximo. É se importar com quem está ao seu lado. Além de amar. Um outro texto, filho, Colossenses 3, do 12 ao 15. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, o qual é elo perfeito. Aqui fala sobre amor e fala sobre perdão. Queridos, se temos problemas, temos que arrumar a casa. É pedir perdão, liberar perdão. De repente algo da sua infância, adolescência, algo que alguém falou para você, alguém feriu com você com palavras, e aquilo travou você de alguma forma. Libera perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Pastor, como que eu faço isso? Olha, se você não consegue chegar até a pessoa, não sabe onde é que está a pessoa, faça uma oração: Senhor, eu libero perdão para o fulano de tal, por aquilo que ele fez comigo, aquele dia, por aquilo que ele me falou, mas libera perdão, porque apenas quem libera perdão vai poder levar uma mensagem sobre perdão. E a mensagem de perdão está diretamente ligada com Cristo na cruz. O sacrifício dele nos resgata para Deus. E quando nos arrependemos, somos perdoados por Ele. Sabe, ser um José de Arimateia dessa geração é amar ao próximo, é perdoar. Efésios capítulo 4, verso 12, verso 2. Amar, perdoar ao próximo, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Esse suportando não é eu vou suportar o Cláudio, porque minha Bíblia manda suportar o Cláudio, não. É ser suporte. Quando um soldado de guerra é ferido nos filmes, a gente lembra que um companheiro coloca ele no ombro e como suporte o conduz a um lugar seguro. Ei, José de Arimateia, você é chamado para ser suporte para essa geração, para o seu irmão, para conduzir pessoas a um lugar seguro. E o lugar seguro é Cristo Jesus. Para isso que você foi gerado, José. Para isso. Filipenses, capítulo 2, verso 4 e 5. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, sendo suporte uns dos outros. Isso é ser igreja. Certa vez, uma família nos procurou e falou: pastor, está difícil, nós precisamos de uma cesta básica esse mês. É função da igreja. Me permita fazer um comentário. Se você pode ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, faça isso. Nossa família fez de uma forma específica.
Faça isso. Porém, a Bíblia nos ensina a ajudar primeiro os domésticos da fé. O que adianta eu mandar carretas para o Rio Grande do Sul e na minha igreja tem famílias passando por dificuldades e eu não sei disso? O meu primeiro compromisso com Cristo, neste momento da minha vida, eu não vou prestar contas sobre o Rio Grande do Sul. Eu vou prestar contas sobre a igreja que Ele confiou nas minhas mãos em Londrina. Se nós temos condições de abençoar, fazemos isso. Faça isso. Mas primeiro os domésticos da fé. É os de casa primeiro. Ok. Certa vez, vou te falar o que é cuidar uns dos outros. Certa vez uma família pediu uma cesta básica. Nem pediu, né? Comunicou. É função da igreja entregar. É uma função social. A igreja existe para isso também. A palavra igreja significa voltados para fora. Igreja não é da porta para dentro. Igreja é para fora. Ir para fora. E uma família da igreja precisou de uma cesta básica. Olha, foi chamado para subir ao altar. Desde pequeno. Com o nome de Daniel. Aí, Daniel, se curvando perante o Senhor. E vai chorar nesse exato momento. Tadinho, ele bateu a testa. Mas enfim. O que acontece agora? Uma família precisava de uma cesta básica. Nós ajudamos. Ajudamos não. Cumprimos com o papel social. Não é nenhum favor, queridos. É nossa função. Ok. Passou uns dias. Essa família pediu uma cesta básica para um casal que estava precisando. E eu falei assim, olha, nós não conseguimos para hoje e amanhã, mas para tal dia a gente consegue, só para a gente ter um tempo aqui para comprar. Eu falei, esse casal tem como ficar tem como de alguma forma não passar fome nesses 2 ou 3 dias? Sabe o que a pessoa que recebeu a cesta da igreja falou? Nós dividimos um pouco do que tínhamos aqui. Nós dividimos um pouco do que tínhamos aqui. Aquilo fala mais sobre igreja para mim do que mandar carretas para o Rio Grande do Sul. Quando eu ouço isso, ainda bem que foi por áudio, porque eu tive tempo de chorar, respirar, tomar 3 copos d'água, voltar, deixar a voz voltar ao normal, falar, ô, meu, tá tudo certo, então tá bom, vamos dar um jeito nisso aí, tal, vamos manter a compostura, né? Mas você entende que ser igreja é isso? Ser igreja é você dividir o pouco que você tem. É chorar junto. É orar junto. Pela família do Lionel e da Joy, pelo Léo. Pela irmã Janete e pelo irmão José, que estão com dengue em casa. Você entende que ser igreja é isso? É se importar uns com os outros. Sabe, o que nós precisamos é voltar à essência do Evangelho. Deus não vai levantar uma geração de José de Arimateia preocupada com a estrutura do templo. Isso aqui não é corpo de Cristo, isso aqui é um templo físico, é um lugar físico. Corpo de Cristo é isso aqui, ó. Isso aqui não é corpo de Cristo. Até porque em nome de Jesus, esse lugar logo logo vai ser uma outra coisa, porque nós vamos ter que ir para um lugar bem maior que esse. Eu desejo nessa manhã que o seu coração queime por amor a vidas, por dividir o que você tem. Sabe, você tem as suas lutas,
Rose, você tem as suas lutas. Eu tenho as minhas. Mas ser igreja não é não ter lutas. Ser igreja é você saber olhar para o lado e saber que tem alguém junto com você, orando com você, chorando com você. Há uma geração de José de Arimateia que está se levantando, e não é só no Ministério EGE. É uma geração que está se levantando em meio a um caos econômico, a um caos moral nessa nação. Homens e mulheres, não tem a ver com placa de igreja, tem a ver com um coração que busca o Senhor. Há uma geração de José de Arimateia que vai pedir autorização a Deus Pai para poder ser um canal de cura para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo. Aleluia. Posso? Um irmão chegou hoje aqui, encostou o carro e conversávamos um pouco aqui na frente. Ele falou assim: olha, eu trouxe algumas coisas para doar. Amados, nós estamos levantando roupas, agasalhos, sapatos, estamos colocando naquela caixa. Aos domésticos da fé. Eu não estou cumprindo o meu papel como igreja, como pastor, como membro dessa igreja. Se alguma ovelha desse lugar estiver passando frio à noite, se alguma ovelha desse lugar não tem o que comer em casa, faz parte do meu chamado, meu como pastor, nosso da liderança, dos pastores que estão sendo levantados aqui, apacentar, cuidar. Durante muito tempo eu fui um bom multiplicador de células. Eu me lembro que a igreja pensava em células como multiplicação, como crescimento, uma estratégia de crescimento. Não estava errado, não. Mas o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos dias é que nós precisamos sim multiplicar os nossos grupos de crescimento. Não como uma estratégia de crescimento, mas para apacentar pessoas. Ovelhas saudáveis geram ovelhas. Ovelha saudável não quer dizer que não tem problemas. Como José, nós temos nossos problemas. Ovelha saudável é aquela que sabe que nos meus problemas tem um Deus que está acima de todos, e tem irmãos que podem chorar juntos, rir juntos. Há uma geração de José de Arimateia que está se levantando de uma forma discreta e silenciosa. Porém, o coração queima. O coração queima. O coração queima. Mas o Senhor pode me usar? Você não sabe do meu passado, pastor. Você não sabe onde eu já pisei. Você também não sabe do que eu já fui perdoado. Há um Deus Pai que te ama tanto. Te ama tanto, que Ele enviou o melhor que Ele tinha, que era Jesus, para morrer por você lá naquela cruz. Que amor é esse? Fábio, quem somos nós para merecer isso? Devemos amar ao próximo, mas amar ao próximo é apenas uma resposta do amor que o Senhor nos amou primeiro, Carlos. Devemos perdoar ao próximo, falamos sobre isso. Mas perdoar ao próximo é apenas uma resposta do perdão de Deus
que Ele já liberou para nós. Há perdão liberado sobre a sua vida. Receba isso, arrependa-se, peça perdão a Deus, porque já está liberado perdão sobre você. Suportai-vos uns aos outros em amor. Olha, o Senhor tem nos suportado, nos carregado nos colo há quanto tempo, Ana? Devemos cuidar uns dos outros, sim, porque temos aprendido, Priscila, com o próprio Deus que tem cuidado de nós. Fique de pé.